gostando melhor de saúde. Especula-se muito no seu regresso à vida política ativa, nomeadamente à presidência da Câmara. Consta também que terá uma lista, uma espécie de governo de sombra preparada para apresentar aos órgãos do partido para uma eventual candidatura à Câmara Municipal. Que comentário é que faz a isto que se especula neste momento nos fóruns partidários da Azambuja? Eu nunca abandonei a vida, eu não sei a que é que se refere como vida ativa política. Vida ativa nos órgãos ativos da política. Eu só tive que suspender a Pelas tal razões que já atividade falamos, política por razões de saúde, não é? Mas à medida que fui melhorando, fui intensificando a minha participação ativa, neste caso no campo partidário e naturalmente também no campo da intervenção social. E portanto eu sobre essas especulações o que posso dizer é o mesmo que disse aqui há uns tempos quando me perguntaram a mesma coisa. Eu, se a saúde me permitir, e até agora tudo indica que sim, porque de facto eu estou, não direi completamente, mas estou praticamente recuperado do acidente que estive, estou disponível para desenvolver qualquer atividade que o Partido Socialista, a quem pertenço, entenda que eu deva desenvolver e que a população da Zambuja entenda que seja uma mais-valia relativamente ao Conselho. Essa é a minha disposição, essa é a minha disponibilidade. Quanto à existência de listas sombra, isso são meras especulações. Obviamente ainda é muito cedo para nós entrarmos nesse tipo de situações, embora obviamente que haja pessoas que eu gostaria de ver nos órgãos autárquicos. Consigo, eventualmente? Comigo ou com outra pessoa qualquer que seja o candidato do Partido Socialista. Tendo em consideração naturalmente esta especulação, naturalmente a sua resposta é um nim, porque depende naturalmente daquilo que o partido exigir. Neste momento, o atual Presidente da Câmara sucedeu-lhe, foi seu Vice-Presidente, foi também Vice-Presidente de João Benavente, aliás, foi dos poucos elementos que tiveram muitos anos, ou mais anos, digamos, na Câmara Municipal. Tem mais do que eu. Até mais do que o senhor. Que balanço é que faz, por exemplo, do atual mandato do Luís de Sousa? Não me vou pronunciar sobre mandatos de pessoas que estão... Mas tem acompanhado? Claro que tenho acompanhado, mas não me vou, como calcula, pronunciar sobre o mandato de pessoas que estão agora em pleno e legítimo exercício do seu mandato. Se o Luís de Sousa quiser ser candidato, acha que é uma decisão natural, tendo em conta que ele é agora Presidente da Câmara e, em regra, os Presidentes fazem dois mandatos? Não acho que isto seja a regra geral. Podem fazer 2, podem fazer 3. Há Presidentes que fizeram 7 ou 8, agora não é agora possível. Não é possível, exato. Mas olha, eu, por exemplo, tenho a sensação, dado o percurso das votações que tive, que foram sempre votações em crescendo e sempre com maioria absoluta e reforçada, que se não tem havido limitações de mandatos e se não tem tido este acidente, era capaz de ser também daqueles presidentes de Câmara que quase se perpetuaram no poder. Mas disse em determinada altura que o seu ciclo era de 12 anos. Exatamente, o que eu, de qualquer forma, também não acho bem, porque acho que deve haver, efetivamente, uma renovação. Agora, eu acho que cada vez que há uma eleição, qualquer que ela seja, quer autárquica, quer legislativa, quer para Presidente da República, está tudo em aberto. E, portanto, não há direitos adquiridos por ser Presidente, por se ter sido Presidente ou por se deixar de ter sido Presidente. Quer dizer, qualquer militante do Partido Socialista, neste caso, pode apresentar a sua candidatura a Presidente da Câmara, a Presidente de uma Junta de Freguesia, a uma Assembleia de Freguesia, a uma Assembleia Municipal, ou o próprio partido pode encarregar-se de convidar até um independente para o fazer. O senhor esteve algum tempo arredado mesmo de todo devido à situação de saúde que teve, mas em todo o caso, e tendo sido Presidente da Assembleia Municipal, eu não sei quantos anos é que foram, mas pelo menos foi 2 mandatos também, não foi? Exatamente. E mais quase 2 mandatos como Presidente de Câmara. 3. Exato, 3. Perguntava-lhe se, de alguma forma, houve, por exemplo, por parte dos atuais membros da Câmara Municipal, algum tipo de pedido de conselhos, algum tipo de pedido de ajuda em algumas matérias que vinham, por exemplo, de trás e que o senhor conheceria melhor. Não houve, e eu também
se reparar, nos últimos 3 anos nunca ninguém me viu, à exceção de uma situação pontual logo no princípio e que dizia respeito à minha condição de cidadão e Já de lhe pergunto munícipe, também sobre isso. nunca me viu nem numa Câmara, nem numa reunião da Assembleia Municipal. Nem quero, de qualquer forma, ter qualquer espécie de intervenção no que diz respeito ao que é a atual gestão municipal. Por iniciativa própria. Obviamente que tenho solidariedade partidária e pessoal com as pessoas que, no fundo, trabalharam comigo durante uma série de anos e que é quem está neste momento a dirigir a Câmara e se precisar sem do meu contributo para algum esclarecimento, alguma situação, eu cá estarei com toda a vontade de lhe dar. Até hoje não precisaram, o que é bom sinal, quer dizer que estão por dentro dos dossiês e dos processos. Essa situação que falou há pouco, eram 5 meses de ordenado do tempo que esteve... 4 meses do tempo que esteve doente. Já está resolvida essa situação? Ou está não é uma situação da qual eu já desisti, na medida em que tentei ir pela via judicial, só que efetivamente o que tinha que pagar ao gabinete de advogados era mais do que aquilo que iria receber pelos 4 meses em que estive doente e, portanto, acabei por desistir. Deve ser, acho eu, o único português com um vínculo de 30 e tal anos ao Estado que, por ter estado doente e em estado de coma, deixou de receber qualquer espécie de remuneração. Isso porque os parceiros do advogado do município e da Associação de Municípios dava conta que o senhor não tinha direito a isso? Não, os parceiros do senhor advogado do município, sim. A Associação Nacional de Municípios não foi convocada para esta matéria. E devia, na sua opinião? Não, foi convocada a CCDR, que também deu o mesmo parecer, baseada num princípio que esquece um outro princípio, que é o princípio constitucional, de que uma pessoa que tem um vínculo ao Estado não pode deixar, por simplesmente, de receber a sua retribuição pelo facto de estar doente e incapacitada, como eu estava, de tomar qualquer outra iniciativa. E essa questão levou a fragilizar relações com o Luís Sousa, por exemplo? Não levou de forma nenhuma. Vocês foram conversando... Não, porque tenho a certeza absoluta que se o atual Presidente da Câmara, meu ex-vice-presidente durante 12 anos, e amigo Luís de Sousa tivesse qualquer pretexto jurídico para me processar esses vencimentos, o processaria. Não tenho a menor dúvida relativamente a isso. Esta questão deixa-no algumas fragilidades da Constituição. Acha que os municípios ainda assim estão mal preparados no que diz respeito aos gabinetes jurídicos? Essas questões deixam a nu a fragilidade do nosso sistema de justiça. E, como é que eu ia dizer? E a dificuldade que alguém tem de lutar contra o livre-arbítrio ou a predisposição de alguém que quer tomar uma determinada posição. Como eu disse, apesar de os advogados que eu consultei terem dito que nunca lhes tinha aparecido um caso daqueles, e que aquilo em tribunal era canja, digamos assim, fui obrigado a desistir, dado que ainda ia perder dinheiro com as custas, com os honorários dos advogados e com essas situações todas. Portanto, isto que indica é, de facto, uma grande fragilidade do nosso sistema de justiça em proteger o cidadão comum. Não estando alienado, está pelo menos a par, devido à comunicação social, de alguns casos, uns mais do que outros, por exemplo, o caso das águas, em que tivemos um primeiro nomeado, o Dr. Cunha Vaz, para a Comissão das Águas, que não foi aceito depois pelos outros partidos, e agora o Miguel Carrinho, que este sim já foi aceito, até com um voto do MMF do PSD na Assembleia Municipal. Como é que tem acompanhado tudo isto? Tenho acompanhado este processo das águas por aquilo que vejo na comunicação social e por algumas conversas que há uns tempos, enfim, tive na fase anterior ao estabelecimento do acordo com o vice-presidente, meramente de âmbito particular, relativamente a esta matéria. De qualquer forma, esta questão das águas é uma questão em que eu penso que a Câmara está suficientemente preparada para resolver o problema, como aliás o resolveu, e bem, na minha lógica. Aliás,
Eu, quando tive o acidente, em abril de 2013, tinha o acordo feito, só à espera do parecer do então entidade reguladora das águas, do IRAR, estava feito o acordo, perfeitamente, um acordo com todas as características do acordo atual, mas o atual Presidente da Câmara e na altura Vice-Presidente e o atual Vice-Presidente e na altura Vereador foram ambos pessoas que tiveram o pelour das águas. Inclusivamente, o meu camarada Luís de Sousa foi o Presidente do júri que decidiu, diante do parecer do Instituto Superior Técnico, propor a atribuição da concessão à empresa Águas da Zambuja. Portanto, eu acho que eles estão suficientemente por dentro do processo para efetivamente terem a capacidade de conduzir o processo como o conduziram e que eu acho que chegou a um O senhor iniciou esse processo, exatamente. evidentemente. Houve, inclusive, sim, pelo atual... continuidade e acho que chegaram a um bom resultado e acho que chegaram a uma boa solução para o povo do Concelho da Zambuja e estas coisas às vezes são coisas que só quando se ganha distância relativamente a elas é que conseguem ser avaliadas na sua verdadeira dimensão. E as pessoas da Zambuja hão de perceber que na altura era a única opção que havia relativamente ao sistema de águas e de esgotos, para termos hoje, como temos, um sistema de águas que não tem falhas, de uma maneira geral, e um sistema de esgotos que cobre a generalidade do Concelho, quer ao nível de recolha, quer ao nível de tratamento, não havia outra alternativa que não fosse fazer a concessão e que foi negociada com unhas e dentes na defesa dos direitos dos azambujenses. Aliás, tanto quanto sei, a própria tarifa da água irá baixar. Este processo foi, de certa forma, um bocado recambulesco. Nós começámos, na altura, com o atual Presidente da Assembleia Municipal a votar contra e a pedir, na altura, um referendo às águas, que acabou por não ser feito. O próprio Presidente da atual Assembleia Municipal, que na altura era vereador do PSD e agora independente das listas do Partido Socialista, enfim, chegou à conclusão que não poderia fazer nada e resignou-se ao facto. Todo este processo, acha que lhe dá razão a si? Não, isso aí eu não estou nada interessado em ter razão. Mas foi muito escrutinado na altura, o senhor? Fui muito escrutinado e a contestação que houve relativamente à concessão das águas foi uma contestação meramente de caráter político, por um lado, portanto, por lado do Partido Comunista, e por outro lado, por populismo, por parte do PSD. Não tinha qualquer fundamento em nada de estruturado. E, portanto, eu não tenho interesse nenhum em que os processos me venham no futuro a dar razão nesta ou naquela matéria. Agora, o que me sinto é, de facto, contente pelo facto de saber que um processo que foi por mim iniciado, no fundo, se traduziu num benefício e que será um benefício cada vez maior, quer em termos do ambiente do Concelho, quer em termos do serviço público prestado à população. Porque é um serviço público. A responsabilidade política, a propriedade das infraestruturas, etc., são da Câmara. A Câmara apenas gera e injeta dinheiro nos sistemas de água e no sistema de esgotos através de uma empresa que lhe presta um serviço, que é a sua concessionária, e que ao fim de 30 anos se irá embora. O senhor ficou conhecido por dar um cunho diferente ao município da Zambuja, trouxe consigo muitos dos elementos da Câmara Municipal de Lisboa. Tivemos agora recentemente conhecimento que o engenheiro Pedro Bogar tinha colocado um processo em tribunal à Câmara Municipal da Zambuja para ser reintegrado. Tem conhecimento deste processo? Não tenho conhecimento, não. Portanto, não fazia ideia que esta... Não, falo muito com o engenheiro Pedro Bogar e com o arquiteto Marcos Santos e com a doutora Judita Álvares, somos amigos, com a doutora Lucília Guerreiro, mas não tenho conhecimento desse processo. Porque normalmente, sabe, nós temos coisas mais interessantes para falar do que relativamente ao que se vai passando. Acha que são fediveres e conversas São fediveres. Mas o facto do antigo responsável do município, como o engenheiro Pedro Bogar, se eu não estou enganado, colocar um processo ao município a ser reintegrado, não me parece um fediver. Eu admito que o engenheiro Pedro Bogar se tenha sentido maltratado pelo posterior executivo municipal.
Como sabe, os restantes elementos que vieram comigo foram-se embora antes de mim, até. Portanto, aliás, eles tinham dito que... Pela extinção dos próprios quadros, não é? Não, eles tinham dito que ficariam apenas enquanto eu fosse Presidente da Câmara. E foi isso que fizeram. A doutora Judite foi um ano antes, o arquiteto Marcos dos Santos também, a doutora Lucília... não, foi menos tempo antes, quer um, quer outro. O engenheiro Pedro Brugar tinha a intenção, que me manifestou sempre, de ficar. É um excelente técnico, reconhecido em todo lado, na Câmara de Lisboa, e tinha a intenção de ficar a dar o seu contributo ao município de Zambuja. Penso que foi, efetivamente, talvez, não suficientemente acarinhado pelo Daí este processo. para que se tivesse mantido. Aliás, não se manteve, não é? Processo por processo. Questões processuais, Não conheço. Não conheço. Processo por processo. Processos de Manuel Pratas, desaparecimento de processos, a abertura de um processo, a razão do processo foi para José Manuel Pratas, agora a Câmara Municipal vai contrapor, ou vai, neste caso, reagir. O senhor terá sido eventualmente arregulado como testemunha. Não sei de nada. Nem oficialmente, nem oficiosamente. Não, nem oficiosamente. Sei apenas que li, não me lembro agora em que jornal, não sei se foi no Mirante, acho que creio que foi no Mirante. Ou não, ou foi no Valor Local. Foi no Valor Local. Clico no Valor Local que eu eventualmente poderia vir a ser ouvido. Bom, podem-me ouvir à vontade. Não tenho conhecimento do caso. Não tenho conhecimento de nada e, portanto, o que vou dizer é rigorosamente isso mesmo. Não tenho conhecimento de nada. Na altura, o José Manuel Pratas tinha o pelouro das contraordenações e, consequentemente, eu, quando delego competências, confio inteiramente nas pessoas a quem delego as competências. Acha estranho todo este processo? E não ando atrás delas a escovilhar, digamos assim, como é que elas desempenham as suas competências. Acha estranho todo este processo? Acho estranhíssimo todo este processo. No termo... Mas, naturalmente, não quero esmiuçar estas situações, nem quero vasculhá-lo. No término desta nossa conversa, para lhe fazer aqui 3 ou 4 questões, para colocar, aliás, 3 ou 4 questões relacionadas com o PSD, neste caso com a coligação que está neste momento no município, como oposição, e a CDU. Tem acompanhado, de certa forma, a oposição feita no município, já que não quer falar da gestão do PS? Tenho acompanhado muito de longe. Eu sou um assíduo frequentador do Facebook. E, normalmente, as coisas que acompanho são através do Facebook, ou através da imprensa local e regional, ou através das sugestões que temos ao nível da Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista. E é nessa matéria que tenho acompanhado. Não procuro, nem quero ter quaisquer conversas com elementos da oposição relativamente à atuação do atual Executivo. Constato apenas, e não sei se isso é sintomático de alguma perspectiva de médio prazo, de que pela primeira vez em muitos anos há como é que eu ia dizer, uma agregação das forças do PSD em torno de um determinado projeto, porque, como sabe, até agora estavam sempre permanentemente desagregadas. Considera que o PSD pode vir a ser uma ameaça ao Partido Socialista nas próximas eleições? E a CDU afasta-se? Eu considero que qualquer partido que concorre em Zambuja, e particularmente tendo em vista o resultado das últimas eleições autárquicas, pode de facto constituir uma ameaça ao PS em Zambuja. O que eu acho é que se calhar o PSD acha que pode ser uma ameaça séria. O senhor não teve necessidade de fazer coligações à esquerda nem à direita enquanto foi Presidente de Câmara. O PS, neste último mandato, teve que o fazer. Acha que esta foi uma boa solução? Não teve que o fazer, eu peço desculpa. O PS atraiu um elemento que decidiu apoiar o projeto do PS, que era um elemento independente. Mas sem o voto do Herculano de Valada, muito dificilmente poderia fazer passar algumas decisões. Exatamente, no vereador Herculano de Valada era um vereador independente, embora eleito na lista da CDU, e, portanto, o PS atraiu para a sua esfera de atuação municipal, não fez nenhuma coligação nem com o PSD, nem claro que não, mas acha que esta escolha era a escolha mais acertada? Não, desculpe, eu sobre isso não vou pronunciar. Se quisermos falar
chamada geringonça. O senhor foi nas listas de deputados, foi em 30º lugar. Deputados, mas na condição de serem lugar não elegível. Porque eu, como disse, não estou minimamente interessado. E na altura estava também fragilizado ainda a nível de... Não, mas nunca quis. Aliás, se eu quisesse, em 2007 tinha saído da Câmara e tinha ido para outros voos. Não tem essa ambição? Não tenho. Não o seduz? A minha pátria é o poder local. Não me seduz nada desempenhar funções a nível do poder central, que é uma coisa completamente anónima e abstrata, em que as pessoas não têm rosto, nem quem governa, nem quem é governado. Usando as palavras do Paulo Portas, chamando geringonça o acordo entre o Bloco de Esquerda, PCP e PS, como é que vê esta evolução do sistema partidário? Não, eu vejo muito bem. Eu vejo muito bem e digo-lhe que fiquei muito contente pelo facto de que se tivesse conseguido chegar a um acordo entre os três partidos de esquerda representados na Assembleia da República. Acho, do ponto de vista da minha filosofia política, acho muito bem. Do ponto de vista da governabilidade do país, acho muito bem. Do ponto de vista do equilíbrio que até agora têm manifestado, acho muito bem, embora considere que seja um equilíbrio muito difícil e considero que o papel do meu amigo, mas amigo mesmo, não é amigo só de palavra, António Costa, é um papel muito difícil, entalado entre uma esquerda mais radical e uma Europa liberal, não é? A querer permanentemente interferir na vida do país. E acho que, do ponto de vista da legitimidade democrática, é perfeitamente legítimo, porque, nos termos da nossa Constituição, como sabe, quem governa é quem tem apoio maioritário na Assembleia. É o caso. Mas foi inédito. Inédito, bom, mas ainda bem que foi. Ainda bem que foi inédito. Também, por exemplo, o aparecimento do Bernie Sanders é uma coisa inédita nos Estados Unidos da América e é uma coisa que está a mexer com a sociedade americana. A eleição do presidente Obama foi uma coisa inédita e deu excelentes resultados a nível mais internos do que externos. Mas as coisas inéditas às vezes dão bons resultados também. Usando o Facebook, onde há dias alguém dizia que se Portugal tem o Marcelo Rebelo de Sousa, porque não os Estados Unidos ter o Donald Trump? Não sei se a comparação é correta, mas de qualquer das formas... Eu tenho o maior respeito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa e passadas que são as eleições, devo dizer que tenho a maior esperança em que ele desempenhe as funções de Presidente da República com a elevação e com a nível que o Portugal precisa, quer internamente, quer a nível internacional, e com a capacidade que ele tem. Quando se fala nas comparações, fala-se no tipo de estrela de rock e do espetáculo de Donald Trump e do Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é uma estrela política pelas suas qualidades, pela sua inteligência e pelo seu percurso político. Portanto, tem fé? Tenho imensa fé. Imensa fé no Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Joaquim Ramos, obrigado por ter aceito este convite do Valor Local. Vai continuar naturalmente a escrever o resto dos seus livros. Sim, e as crónicas do Valor Local, que também já são seguidas por muita gente. Muito obrigado. Com todo o gosto. Muito obrigado. Eu é que agradeço.